Na década de 80, o Jogo do Bicho disputava território a bala pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, era comum no Rio de Janeiro, bicheiros matando bicheiros nas ruas do centro da cidade, da Tijuca, do Meier. O filho do Rogério de Andrade foi assassinado com uma bomba de uma forma covarde. Avenida das Américas, né? Lembra da bomba que explodiu? Voltando aqui ao Jogo do Bicho. As pessoas às vezes olham assim e falam: ah, mas o coroinha tá indo ali botando R$5, fazendo a fezinha dele e tal. Mas ninguém percebe o que tá por trás, a estrutura que aquilo movimenta. Porque olha só, o Jogo do Bicho é engraçado que assim, quando você tá numa favela de Comando Vermelho, você vai ver que eles exploram alguns serviços. Quando você tá numa favela de milícia, eles exploram alguns serviços. Quando você tá numa favela de terceiro comando, eles também exploram alguns serviços. Mas ninguém, nem o terceiro comando, nem o ADA, nem a milícia, Comando Vermelho, nenhum deles mexe com o Jogo do Bicho. Nenhum deles mexe com caça-níquel. Ninguém, cara. E aí as pessoas... Mas aí quem tá aqui do lado de fora, olha o velhinho indo lá fazer uma fezinha na banca, com outro velhinho, que é o que recebe o dinheiro da aposta, e fala, cara, esse pessoal não é perigoso. Mas olha só, se eles não são perigosos, por que o Comando Vermelho não toma os pontos? Não toma os pontos. Por que a milícia não toma os pontos? E se eles não são perigosos, como é que todo mundo sabe que fulano de tal é bicheiro, estava no camarote da escola de samba tal, e não tem um membro do Ministério Público pra falar assim, pô, vamos acionar a PM aqui, vamos acionar a Polícia Civil e vamos lá pegar o cara. Olha o nível de estrutura, de coisa. Aí, realmente, contar pra uma pessoa de outro estado como que isso funciona. Olha, tem um criminoso que todo mundo sabe o nome dele, ele é famoso, fica com os famosos, tá no meio de todo mundo, não tá escondido e não dá pra prender. E ele convive bem. E convive bem, sabe? E aí, como você falou, a Liesa, ela é uma empresa, é o CNPJ do Jogo do Bicho. Sim. E todo mundo sabe disso. E olha, só pra dizer, a Liesa é auditada, a Liesa tem conselheiro, tem tudo, tá? Mas, de fato, ela foi formada há anos, né? Numa conveniência dos presidentes das escolas de samba, que eram contraventores, e vários foram presos. Então, tá? Não estou acusando a Liesa de criminosa, não, pelo amor de Deus. Mas ela é a oficialização dessa organização, que, inclusive, senta com a Rede Globo para negociar contratos de transmissão. Tá? Então, olha como é complicado isso. E aí você tem políticos que falam da legalização do jogo. Não, porque para acabar com o poder do Jogo do Bicho, a gente vai legalizar o jogo. E aí rolam os projetos lá em Brasília, né? Pra gente ter como se fosse uma Las Vegas no Brasil. Sim. E eu acho, esquecendo o conservadorismo aqui, sem hipocrisia, seria algo que seria benéfico economicamente para o país. Agora, quando você percebe a forma como o projeto está sendo construído, é o seguinte, olha, um município como o Rio de Janeiro, que tem 4 milhões de habitantes, 7 milhões, não sei o certo, só pode ter 2 cassinos. Pô, pera aí. Só 2 cassinos. As outras cidades, que são menores, só podem ter 1. O que na prática está se fazendo? Se criando um monopólio do jogo legalizado. Você acha que isso no final vai parar na mão de quem? Quem já tem experiência, tradição, conhecimento. É exigência da por 30 anos. Quem já explora isso, inclusive, em Montevidéu. Isso aí, cara. Inclusive, é meu amigo, janta comigo. Responde essa aí, o Pimentel. Camarada. Como é que o tráfico explora os meios da milícia, a milícia explora os meios do tráfico, mas ninguém explora os meios do Jogo do Bicho, por favor. Cara. É justamente o pavor que eles têm das armas. O Jogo do Bicho na década de 80, Glauber. Eu sou mais velho que você, eu tenho 52 anos. Miqueias é um menino. Cara, 20 e pouco, né, Miqueias? 33 já. O Miqueias, na década de 80, o Jogo do Bicho disputava território a bala pelas ruas do Rio de Janeiro. Então, era comum no Rio de Janeiro bicheiros matando bicheiros nas ruas do centro da cidade, da Tijuca, do Meier. Teve um fato marcante que acabou com a disputa territorial, que foi a morte de Mariel Marescot. Mariel Marescot era um ex-policial que também tentou entrar para contravenção e foi assassinado. A partir daí, o bicho no Rio de Janeiro senta, se organiza e fala, quem está nesse território aí, fica nesse território. Mas depois começam a exploração dos caça-níqueis, muitos policiais militares, mas infelizmente muitos policiais militares envolvidos, né? Mas sempre ligados a um bicheiro, porque o bicho faz uma migração do caça-níquel, do anotador, né, para a máquina de caça-níquel também. E aí começa essa disputa, que até hoje traz mortes para nossa cidade. Muitas dessas mortes praticadas na Barra da Tijuca, atentados à bomba, com mortes violentíssimas, né? Tudo isso no bairro onde morava o presidente Jair Bolsonaro, né?
A Barra da Tijuca. Tem uma época, Glauber, que não teve morte. Quando o ex-chefe de polícia, Marcos Vinícius, cara bacana, que eu gosto muito, viu? Já veio aqui. O Marcos Vinícius, quando ele foi delegado titular na Barra da Tijuca, ele mandou um recado, hein? Enquanto eu for delegado titular aqui, se alguém matar alguém, vai preso. E nós ficamos lá, a gestão do Marcos Vinícius sem atentado na Barra, sem morte na Barra. O Marcos Vinícius saiu, começou a morte na Barra de novo, né? O bicheiro metralhado lá na entrada do helicóptero, né? Aquelas... Uma pouca vergonha a Barra da Tijuca na questão que envolve assassinatos, tá? A Barra da Tijuca é um bairro rico no Rio de Janeiro, no entanto é um bairro de emergentes. Então, bicheiros, maquineiros, alguns milicianos, né? Jogadores de futebol, muitos artistas moram na Barra da Tijuca e virou, nos últimos 15 anos, uma terra sem lei. As pessoas são metralhadas em motéis, em hotéis, no heliponto, nas avenidas. O filho do Rogério de Andrade foi assassinado com uma bomba de uma forma covarde na Avenida das Américas, né? Lembra da bomba que explodiu? O garoto morreu. Foi essa bomba, inclusive, que arrancou a perna do... Não, foi o mesmo explosivista que montou essa bomba que possivelmente tenha arrancado a perna do Rony Lessa, tá? Então você sabe quem foi o explosivista? Se desconfia, né? Que é um cara que sabia montar bombas e tal. Mas, olha aqui, essa é a Barra da Tijuca hoje. E... Essa bomba era pro pai, né? Era pro pai, isso, cara. Era pro pai. Provavelmente... Aí, o menino morreu assim de forma covarde, cara. Uma covardia. Um jovem, né? Acho que ele tinha 18 anos. Covardia, sabe? Isso deve ter marcado muito. Acho que o Rogério está preso hoje, o Rogério, mas deve ter marcado muito a cabeça do Rogério e deve ter determinado uma vingança bem maior, né, do que isso aí, né? E foi outro bicheiro que. Sim. Então, só um bicheiro combate outro bicheiro. Essa era claramente uma briga familiar por disputa de território, tá? E. Bom, como várias brigas familiares por disputa de território. E esse é o jogo do bicho. Então, quem achar que o bicho é uma coisa ingênua, que envolve velhinhos, anotadores, está equivocado. O bicho não é uma coisa ingênua. Quem aposta no jogo do bicho, da mesma forma que quem fuma maconha, está contribuindo para a violência na cidade. E ponto final. E o jogo do bicho, as pessoas elas não percebem que o jogo do bicho ele envolve outras coisas, né? É o jogo do bicho, é a máquina caça-níquel e os bingos também. Sim. E os bingos são outro ponto interessante, que, por exemplo, se você for pro bairro de Copacabana ou pro bairro de Botafogo, e você chegar numa banca, e você não tiver cara de policial, óbvio, e você falar assim, onde tem um bingo? O cara vai falar, olha, tem um ali e tem um outro que é meio longe. Mas se você esperar, de meia hora, passa uma van aqui recolhendo o pessoal pra levar pro bingo. É uma coisa bizarra, porque assim, todo mundo sabe onde ficam essas coisas, Sim. mas ninguém consegue mexer. O poder dos caras é tão grande que ninguém consegue mexer. E aí o Glauber falou assim, só um bicheiro pra parar outro bicheiro. O Miquel, você teve... Não sei se você teve a oportunidade de conhecer a delegada Marta Rocha. A delegada Marta Rocha é deputada estadual, foi ex-chefe de Polícia Civil, é uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito dela, viu? Tenho muito respeito por ela. E eu estava na Rede Globo, era comentarista do RJTV, e eu levei a Marta Rocha para, quando ela assumiu a chefia de Polícia Civil, ela foi na Rede Globo dar uma entrevista pra gente. E ela olhou para a câmera e falou, ó, eu vou assumir a Polícia Civil e quem tiver máquina em barzinho, em botequim, eu vou prender o dono do barzinho e do botequim. E na semana seguinte você não tinha mais máquinas em barzinhos e botequins no Rio de Janeiro. Na tua adolescência você lembra que qualquer barzinho que você entrava em São Gonçalo tinha uma maquininha, né? Sim. E a Marta Rocha, com uma palavra, ela acabou com a maquininha. Evidente que a maquininha não deixou de existir. Ela saiu da base do botequim e ela partiu para o segundo andar, terceiro andar de um prédio comercial ou até mesmo de um prédio residencial. Mas quanto tempo demorou para uma delegada de polícia ou para um delegado de polícia ter a atitude de olhar para a câmera e falar, não aceito mais? Então, muitas das coisas que acontecem no Rio de Janeiro, sim, é porque colegas da Polícia Militar e da Polícia Civil aceitam. Eu acho uma pouca vergonha ter um bingo a 200 metros de um batalhão da polícia, sabe assim? Eu não vou nem acusar o colega da PM de ser corrupto, que seria Às vezes o poder que impede o comandante do batalhão é maior do que o próprio comandante do batalhão. Mas o comandante de batalhão que aceitar isso, ele no mínimo vai estar sabendo que ele vai ser suspeito, porra, né? Sim. Porque, porra,
40 a 50 metros. O coronel Pedro Neto, quando comandou a PM, ele chamou os comandantes de batalhões, olha, se eu for no teu batalhão e tiver maquininha perto do seu batalhão, você vai perder o comando, você está entendendo? Se eu passar no teu batalhão, a viatura passou na esquina e eu perceber uma máquina, você vai perder o comando. Olha que conduta inteligente essa e interessante, sabe? Isso faz com que a sociedade tenha certeza que o cara é correto. Mas eu escuto essa história. Pô, Pimentel não depende de mim, a máquina tá lá e eu não tive ordem para combater. Meu irmão, precisa de ordem para combater? É um ilícito penal, vai lá e combate. E se você não combater, eu vou achar que você tá junto. E às vezes não tá, viu, Miquel? Sim. Às vezes não tá, viu? Às vezes o cara tem medo de realizar a repressão. Às vezes ele tem medo, pô, será que vão achar o quê de mim, sabe? Será que estão achando que eu estou valorizando o negócio? É o caso do cara, eu não tô, mas deve ter gente acima de mim que tá. Exatamente isso que você está falando. Eu não tô, mas eu fui comandar a companhia de Resende, de polícia. Eu tinha 22 anos de idade, 21 anos de idade. Uma companhia de polícia, Glauber, com 100 policiais, tinha 12 viaturas. E eu ficava chateado, porque nós temos um ponto base da Rádio Patrulha no centro da cidade. E ali, a 50 metros do ponto base, tinha um anotador. E eu falava com o anotador assim, meu irmão, olha só, anota, mas perto da viatura não, pelo amor de Deus. E o anotador falava, não, mas aqui eu já estou há 30 anos, né? E isso no centro da cidade, no calçadão de Resende, existe um local até hoje. Chamei a minha equipe, os sargentos antigos, vamos fazer um teste? Vamos prender esse cara para ver o que acontece, né? Prendemos o cara, levamos para a delegacia, ele foi autuado, contravenção penal, né? E eu não perdi o comando. Eu continuei no batalhão. Meu comandante não me transferiu. Eu avisei, comandante, olha, uma situação bem vergonhosa para a Polícia Militar, um anotador a 30 metros, 20 metros da viatura. Pimentel, por que você não prendeu? E eu achando que ele ia me transferir, que ele ia me dar uma porrada, sabe? Então, assim, muitas das vezes você deixa de tomar atitude. Às vezes é só uma mística, né? É uma mística, ali né? Por trás. Não, e o anotador, como você falou, era um velhinho, né? Ex-presidiário. Olha que interessante. Ex-cadeiro, né? Saiu de pena e recebeu um emprego como aranha. Ele ganhava 2 salários mínimos. Né? E ele chegou para mim e falou assim, tá mexendo com coisa errada, com coisa que não deve, vai se ferrar, não sei o quê. Pô. Aí o delegado falou assim, Pimentel, que se foda, vou autuar esse cara aí, meu irmão, né? Logicamente não ficou preso, tá? Logicamente voltou pro local. No dia seguinte tava lá de novo. Mas a gente vai derrubando essas místicas aí e eu discordo da ideia. Se tem bicheiro perto do... O cara é corrupto, mas vai ficar maculado ali, vai sempre gerar aquela dúvida, por que ele permitiu. Eu nunca tive experiência de comandar um batalhão, não fiquei na polícia para isso, mas, cara, se eu comandasse um batalhão da PM, pode ter certeza, cara, não ia ter bicheiro num raio de 1.000 metros, eu não ia permitir. Eu estava do lado da minha esposa num domingo na cama, assistindo o Globo News. Me deu um ódio do Rivaldo, camarada, quando eu terminei de ver aquilo. Me deu uma raiva. Eu falei, esse cara me enganou. Porque são poucos policiais na minha vida, talvez uns 5, que eu apresentei para minha esposa, para minha família. Porque eu tinha uma precaução desde o BOPE. Minha família não vai conhecer policial, porque é só decepção. Você apresenta para policial, amanhã o cara está envolvido com coisa errada. Então, no Rivaldo, a minha esposa conheceu o Rivaldo. Eu acho que meu filho também conheceu, não tenho certeza. Sabe? A questão da religiosidade dele ser evangélico, a minha esposa também é cristã também, então aquilo aproximou, sabe? Eu tive um apreço por ele. E aí, lá na Globo, ele dava resposta para tudo muito veloz. E eu confiei nele. Eu assisti a Globo News, a prisão do Rivaldo. A minha esposa me olhava, eu olhava para ela, aquilo me dava uma raiva no coração. Esse cara me traiu, e eu já fui traído por outros policiais. Eu indiquei Rivaldo para fazer serviço em empresas do Rio de Janeiro, indiquei a empresa da Érica, sabe? Eu já te contei isso tudo. Não houve novidade. Aí quando termina tudo isso, eu tô nervoso, aí vou ler o relatório. Aí comecei a ler o relatório do lado da minha esposa. E eu lia e tentava buscar no relatório aquela informação. O Lessa na casa do Rivaldo no bar com o Lessa, o $1 milhão na casa do Rivaldo. Eu tentava achar essa informação e essa informação não surgia. Aí quando eu terminei de ler o relatório muito tarde da noite, sem conseguir dormir, que eu estava nervoso, tu ficou com essa sensação de eu olhei para minha esposa e falei, Thaís, não tô vendo nada aqui.
Não tô vendo nada. E lamento que eu não tenha vendo nada, porque eu gostaria de ver, mas não tô vendo. E agora, eu assisti, eu peço a todos a tua audiência que assiste o Reinaldo de Azevedo. O Reinaldo de Azevedo é um cara do UOL, é um crítico à Polícia Civil do Rio de Janeiro, é uma pessoa que tem credibilidade, é um cara do grupo da esquerda hoje, ele não é de esquerda, ele é um centro-esquerda, mas ele é um grupo da esquerda. Ele terminou de ler a delação do Lessa e ele deu uma entrevista no UOL e ele disse assim, desculpa as pessoas que estão me vendo, eu sei que eu vou apanhar, me perdoa as pessoas, mas isso aqui não tem nada, sabe? E foi exatamente o que eu falei, e eu vou repetir, sabe? Quem quer justiça, e agora eu tô vendo o próprio Chico Alencar não tá defendendo o Rivaldo nem Brazão, tá? Chico Alencar não está defendendo o Rivaldo nem Brazão, mas o Chico Alencar tá dizendo, olha, essas pessoas têm que ser ouvidas. Tem mais coisa para vir daí, tem mais informação para sair daí. Ou seja, hoje a minha voz é igual ao Chico Alencar. O que eu quero é mais informação, porque eu começo a achar verdadeiramente que se o Macalé começou a oferecer alvos pro Lessa do PSOL, eu acho que tem mais coisa. Sabe? Então, assim, é uma... Aí agora... Mudou o teu sentimento de revolta com o Rivaldo para um sentimento de preocupação dele estar sofrendo uma injustiça porque você não viu nada que te convencesse. Corretíssimo. Aí é corretíssimo, exatamente isso. Porque algumas coisas que vão surgir, por exemplo, o cara vai dizer para mim assim, mas ele tinha uma empresa para lavar dinheiro. Eu sei que a empresa dele tinha contrato com várias empresas do Rio de Janeiro. Então, na minha opinião, não é para lavar dinheiro. Aí vai surgir, por exemplo, a questão do consultório de Rio das Pedras. Isso. A informação que eu recebi, e tomara que ela seja comprovada no inquérito policial, não dá mais porque o inquérito já foi enviado. Tomara que ela seja comprovada em juízo, a informação que eu recebi recebi do investigador, tá? É que o Rivaldo perguntou a uma delegada de polícia, eu estou com dor de dente, onde que eu vou? Ela falou, tem um dentista aqui, tá? E a informação que eu recebi, só para que as pessoas entendam, Rio das Pedras é gigantesco. E é uma continuação de uma grande avenida. Então você sabe disso, mas as pessoas que estão vendo pra gente, dentro de Rio das Pedras, para nós, é perigoso. Nas beiras da Rio da Pedra, é caminho de ônibus, é caminho de carro, é caminho de táxi. É quando você sai de Muzema, seguindo em direção sul, né? Você vai passar numa grande avenida, onde tem comércio, onde tem banco, onde tem lojas, onde tem restaurantes, né? E segundo a pessoa me falou, Pimentel, não era dentro de Rio das Pedras. Mas eu acredito no relatório da Polícia Federal. Eu acredito. Mas Por isso que eu te falei. A pessoa disse, a pessoa falou, não era dentro de Rio das Pedras. Se fosse, eu não iria lá. E quem indicou foi a delegada falando de tal. Se fosse, mas tudo bem, mas... Cara, mas isso aí não te envolve nada. Você falou uma coisa que o cara te contou. Você tinha uma relação... E falei uma coisa que o Otávio Guedes na Globo News já tinha falado também. O Otávio Guedes já tinha dito, olha, o Rivaldo e o Adriano... O Pimentel. Essa porra me dá choque? Não, né? Não, vai não. Então tá. Por isso que o Igor Filho fica te imitando. Você encosta aqui, cidade de medo. Tu encosta mas foi um choque quase que te processei daquela, quase morri aqui. Não foi aqui não, pô. Foi aqui, rapaz. Aqui? Foi não. Foi aqui, foi nesse aqui. Tomei um choque da... Escuta, cara. Ó, eu sei, cara. Eu imagino o que você tá passando. Eu não sei, mas eu imagino. Eu não tô, cara, te colocando como defensor do Rivaldo, não. Tá? Um pouco da DH, que nem você falou agora. Eu sei disso. O que eu tô aqui é tendo uma oportunidade única de conversar com um cara que talvez seja o cara que mais sabe sobre esse caso, né? Tanto certamente eu sou o único... Publicamente que comunica... Que conhecia Rivaldo, conhecia Daniel Rosa, conhecia Marielle, não conhecia Anderson, conhecia Freixo. Conhecia Chico Alencar, pouco, mas conversei com ele algumas vezes. Adriano. Conhecia Lessa, conhecia Adriano, fazia matérias policiais da Rede Globo e por esse motivo conversava muito com eles. Comandei o Lessa no BOPE, numa equipe chamada Equipe Alfa. O Lessa saiu do BOPE há 27 anos, tá? Não era caveira, eu já te falei isso. O Adriano foi caveira, formou no curso de operações, todos aí. E não me orgulho de ter conhecido eles. E disse pra você várias vezes, mudou de lado, pra mim virou bandido. Sim. E peço hoje algumas atenções. Uma das atenções
é que Lessa, da delação premiada, ele fala que conhecia muitos delegados e muitos comandantes de batalhões. Sabe? Que ele ia em delegacia pedir favor. Eu peço muito à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que chame o Lessa de novo e diga quem são esses delegados. Pô. Aprofunda, que, né? Porra, que delegado é esse que te porque recebia, sabe? Isso reflete o Rio de Janeiro, né, Sim, cara? cara. Isso é esse problema que a gente fala Sim. aqui sempre. Por isso o meu interesse Sim. em ir aprofundando e tocando nas Agora, questões que são caras. assim, agora o que eu soube, Glauber, o que eu soube e que é de domínio de todo mundo, e você sabe disso também, O quê? é que a relação de delegados do Lessa não incluía o Rivaldo, incluíam outros delegados, sabe? Sei nada sobre isso não me inclui não. Isso Então, aí eu assim, não sei não. Então, assim, perguntas que eu gostaria de fazer. Lessa, quem te levou pra Polícia Civil? Em que delegacias você trabalhou? Quem foram os seus líderes? Sabe? Porque, como é que te chama? O Lessa nunca fez prova pra Polícia Civil, Glauber. Ele nunca fez prova pra Polícia Civil. Ele e era ele dito, diz, né? eu trabalhei 10 anos na Polícia Civil. Camarada, como é que você trabalhou 10 anos na Polícia Civil? Quem te levou pra lá? A quem você servia? Quem eram os seus chefes lá, os seus líderes, as pessoas que bancavam você? Porque ele tinha uma influência lá, o Glauber, que ele ia em delegacia pedir favor, que ele ia lá não sei o quê. Isso pra mim é assustador, sabe? Isso pra mim, isso é um sinal claro de decomposição da segurança pública do Rio de Janeiro, da ética do Rio de Janeiro. E isso aconteceu, inclusive, Glauber, na gestão de um secretário de segurança pública que eu insisto em dizer pra você, que foi o melhor secretário que o Rio de Janeiro já teve, que foi o Beltrame. Tá? Na gestão do Beltrame, o Lessa estava adido numa delegacia de Polícia Civil. Sabe? E o Rivaldo foi nomeado... O Rivaldo foi da inteligência do Beltrame. Mas deixa eu... Posso aprofundar nisso? Sim. Você me permite? Sim. Não tô te olhando como defensor do Rivaldo, E tá? não olhe, porque eu não vou ter o Rivaldo fez a Escola Superior de Guerra, A ESG, a ESG, na URCA. em 2006. Não sabia. Junto com quem? Com quem? Beltrame. Não sabia disso. Então, o Rivaldo, ele tem currículo, ele tem carreira suficiente para ser chefe da DH, suficiente para ser chefe da Polícia Civil. Isso é fato. Ele tem exposição pública, ele aparecer na Globo, tudo isso. Ele foi chefe da inteligência também da Senasp na gestão da Regina Mick, tá? Então, o que acontece? Ele fez ESG com o Beltrame em 2006. Então, ele tinha relações. Naturalmente, os caras da tua turma, quando assumem o comando, você vai ter uma relação melhor com o cara da tua turma. Sim. Ele foi pra Senasp, ele fez tudo isso, ele teve um tempão na DH. Não tô discutindo a capacidade do Rivaldo. O problema é, se confirma as coisas que estão no ar que ele possa ter feito, ele traiu você, a população do Rio, o Beltrame, todo mundo, pô. A Senasp. Essa que é a minha revolta. Sim. Minha revolta não é contra o homem, a pessoa, o marido da Érica, não é nada disso. Sim. É que você, quando você pega um cara com uma carreira dessa, um cara que você assistia na televisão, falando, se compadecendo das dores da família que teve gente, porra, homicidiado. Quando você vê um cara que dá um compromisso, que vai investigar, podem contar comigo e tal, e aí tu vê o cara envolvido, isso é pra revoltar. Eu entendo a tua confiança que você tem nele e por isso você teve a coragem, a hombridade de chegar e falar. Admirável. Eu falei pra você, volto naquela brincadeira. Irmão, tu vai nessa? Tu vai acertar o bilhete sozinho? Tá todo mundo dizendo o contrário. E outra coisa, eu, Glauber, eu tô aqui colocando situações para que as pessoas reflitam. Você lembra o adjetivo que eu utilizei aqui contigo? Não. Eu falei, se Rivaldo for um bandido, ele é um psicopata. Um psicopata, perfeito. Ele me enganou Então. minha família, enganou os seus companheiros, enganou seus subordinados, enganou Beltrame, enganou Regina Mick, enganou todo mundo. Enganou Rede Globo, enganou o Freixo, enganou a família de Marielle. Exatamente, é por isso a revolta. Aí o que eu tô te Sim. colocando? Fatos, né? Olha só. O cara em 2016, 2017 frequenta um consórcio dentário em Rio das Pedras. Não, deixa eu só concluir. Em Rio das Pedras. Esse período que o cara que você fala que aconteceu vários homicídios na Barra da Tijuca, envolvendo contraventura no Rio de Janeiro, famílias e tal, o cara tava na DH. Posso peraí, por favor? eu preciso- Nós ficamos com uma lacuna só. Por favor. A Barra da Tijuca, ela é um local de pistolagem há 22 anos, 23 anos. Sim. Eu fiz um apanhado aí, depois eu te mando, dos homicídios na Barra da Tijuca nos últimos 20 anos, tá? Muitos policiais, milicianos, bicheiros e escola de samba. Eu te falei aqui que nós tivemos uma lacuna na Barra da Tijuca. Num tempo específico,
na gestão do Marcos Vinícius, que não era DH. Você citou isso. Ele não era DH, chefe ele da delegacia da Barra. ele era 16º TP. Aham. E a atitude do Marcos Vinícius, que eu confio nele, pode ser que um dia ele vai provocar uma grande desilusão para mim, mas a atitude do Marcos Vinícius, quando assumiu a DH, a 16º TP, foi avisar para todo mundo: se tiver homicídio aqui, eu vou botar para quebrar, eu vou prender todo mundo, sabe? Atitude de coragem, de conduta, de atitude mesmo de homem mesmo, né? E realmente, se você olhar no mapa das datas, você vai ver que em algum tempo na Barra nós ficamos talvez uns 14, 15 meses sem essas pistolagens, né? Você lembra que o ataque à Xana foi na Barra, você lembra que o ataque ao Fernando Inácio foi na Barra, você lembra que a morte do filho do Rogério de Andrade foi na Barra, a explosão lá, a explosão que eu digo, eu sempre boto covarde explosão, né? Que a morte do filho do Rogério é uma covardia imensa. Então, naquela gestão do Marcos Marcos Vinícius. Vinícius, então eu posso partir de um pressuposto que todos os delegados do Rio de Janeiro que atuaram na DH ou que atuaram na Barra deveriam ter a mesma postura e ter o mesmo resultado. Deveriam ter a mesma postura e o mesmo Inclusive, vou tentar trazer o delegado Marcos Vinícius aqui pra gente falar sobre isso. Sim. O que eu tô te colocando, cara, é o seguinte, que eu falei pra você agora no início, pô. O cara Marcos Vinícius, não me decepcione, viu, cara? Não me decepcione. O cara, pô, a minha revolta é essa, né, cara? Sim. Pô, a carreira dele, e aí, pô, não é meu perfil, você já veio aqui outras vezes, eu nunca fiz isso. Por que eu tô fazendo, no caso, o que envolve o Rivaldo? Pra que venha as outras situações e a gente, e depois o tempo vai dizer qual era a certa, né? Porque senão, eu ia falar narrativa e ia estar cometendo uma grande injustiça, né? A fala que o Rivaldo é professor da Estácio, que o Rivaldo vai pra igreja, que o Rivaldo, pô, é medroso, que o Rivaldo é isso, pô, dá um ar de um cara, pô, cara certinho, né? Com uma carreira linda, que trabalhou com o Beltrame, que trabalhou isso. Tudo bem, que seja essa a verdade, depois ótimo, parabéns. Mas aí tem um outro lado. O cara que estava na DH, o cara que frequentava um dentista... Mas estar na DH não, é deixa eu concluir, porque senão não vai ter... Não vai ter, desculpa aí. entendeu? O cara que tá na DH num período crítico, que tem uma atuação do escritório do crime, o cara que frequenta o mesmo dentista em Rio das Pedras, o cara que segundo a delação do Lessa, ele recebeu dinheiro em 2017 já. Inclusive, nós falamos sobre isso aqui no podcast passado, que tu falou que a delação acusava que o Rivaldo tinha recebido 400 mil. Lembra disso? Lembro disso. Então, aí como é que vai provar que o Rivaldo recebeu os 400 mil? Aí a PF apresentou o relatório das empresas do Rivaldo. Sim. Aí tem que saber se aquelas notas ali são fraudadas só para lavar o dinheiro dos 400 mil que ele recebeu da sacanagem. Esse trabalho não é meu, esse trabalho é da PF. Agora esse trabalho vai ser do Ministério Público do Rio de Janeiro, viu? O que eu preciso fazer aqui, cara, é dizer, ó, todo mundo esperou 6 anos a resolução da morte da Marielle e do Anderson. Depois de 6 anos, tem uma delação que bota Rivaldo e Brazão. Quem é Rivaldo? Aí Pimentel veio e falou, pô, conheci o Rivaldo, confio nele e tal, não sei o que lá. Aí o meu papel contigo foi o quê? Confrontar e falar, pô, mas calma aí, tá estranho isso. Aí eu citei todos esses casos. Hoje, tem uma delação, que é o que todo mundo queria, uma delação, porque um caso desse, você só descobre se o cara apontar e falar, ó, foi fulano que mandou, tá aqui a mensagem. Tal dia eu encontrei com ele no restaurante tal, vai lá, pega a câmera e tal. Se não, não vai ter, o cara não vai passar um e-mail, favor matar a Marielle, não vai ter isso, gente. A minha revolta hoje, Polícia Civil, ficou 5 anos, passou pela gestão do Rivaldo, passou por outra gestão, não conseguiu uma delação. Passou por quantas gestões? Tu citou aí 5, né? Chefe de polícia, de polícia passou por 4 chefes de polícia, por titulares da DH passou por 5. Sim, por isso que o Rio de Janeiro é o que é, né? Aí, hoje a gente não consegue amarrar os caras. Sim. Resumindo, pode ser que lá na frente, inocentado, não tem culpado. Tá. Por quê? Porque não conseguiu provar. Agora, a questão que o brasileiro e todo carioca quer saber é, esses caras estão inocentados porque eles são realmente pessoas honestas, pessoas que trabalharam, ou porque eles fizeram o esquema tão bem feito a ponto de não ser alcançado?
outra coisa que você quer saber também. Eu quero saber também isso aí. Será que não tem outros culpados que estão acobertados? Né? Agora, se o crime for político, Glauber... Com certeza. Com certeza. Se o crime, mas já é político. Se o crime for político com o PSOL como alvo e um partido político como mentor, sabe? Que eu lembrando, né? A cadeia velha pegou de tapa um partido político, né? Se o crime for político, o Glauber, pode ser que que a gente tenha mais deputados estaduais do outro partido lá, que chamaram suposição, tá, cara? Brazão, chama alguém pra matar esses caras aí, sabe? Suposição, tá, cara? Assim, né? Então, se o crime for político, é o que o Chico Alencar tá falando nas redes sociais dele. E a possibilidade dos caras estar assumindo a bronca de outra pessoa? Tu vê? Não sei, cara. Eu não consigo enxergar dessa forma.